eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer boa tarde a todos que estão aqui agora, começam a acompanhar esse nosso primeiro episódio aqui do PPP War Room, essa iniciativa do MBA PPP Concessões e da IRIA, dando continuidade a uma primeira atividade que nós fizemos há 2 semanas, que foi o seminário PPP Concessões em tempos de coronavírus. Então, nós começamos hoje uma série de webinars. Eu gostaria de saudar todos vocês que se inscreveram para participar dessa atividade. Em especial, gostaria de fazer uma saudação aos alunos, ex-alunos e professores do MBA PPP Concessões, e também dizer que espero que muitos dos que estão assistindo a gente pela primeira vez ou que começaram a acompanhar nossas atividades recentemente possam se inserir e participar dessa nossa comunidade do MBA PPP Concessões no futuro. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade e agradecer a todos que responderam aos questionários que nós enviamos após o nosso primeiro webinar, esse que eu disse que foi no dia 26 de março. Agradeço a todos os respondentes, tivemos uma amostra muito boa, agradecendo aos nossos alunos que também depois receberam esses questionários nos grupos de WhatsApp, e dizer que foram muito úteis as respostas e nos ajudaram a modelar o que seria essa ideia de uma sala de guerra, de um PPP War Room, né, focada nessa área de PPPs. Eu gostaria também de aproveitar já a oportunidade já ir de antemão agradecer aos nossos palestrantes, né, ao professor Egon, ao Manuelito Magalhães, ao Rogério Pinchak. Vou apresentá-los devidamente em breve, mas já fazer esse agradecimento inicial, né, e começo essa minha introdução aqui só aproveitar para explicar, na verdade, o que vai ser esse PPP War Room, né, o conceito, e explicar um pouco daqui para frente, só antes da gente entrar aqui na discussão propriamente dita, né? Então, não sei se todo mundo é familiarizado, mas esse conceito de sala de guerra ou de War Room surgiu na Segunda Guerra Mundial, na época com Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, né, comandando ali a Segunda Guerra Mundial, e a ideia era criar uma arena ali estruturada onde você tinha informações que auxiliavam a tomar decisão na guerra, né, no combate. E depois essa ideia de uma sala de guerra, onde de geração de ideias e tomar decisão, isso foi para o mundo empresarial. Então muitas empresas, principalmente na área de vendas, fazem salas de guerra. A nossa ideia aqui é criar algo semelhante, né, num ambiente virtual. Então o PPP War Room, o que vai ser? Vai ser uma série de encontros virtuais que consiste, vamos chamar assim, de uma sala de guerra online, na qual especialistas do setor vão debater as ideias, vão apontar possíveis caminhos e soluções práticas para as questões mais urgentes, aquilo que está realmente já se colocando, se impondo na realidade cotidiana dos profissionais do mercado de infraestrutura, e em especial do mercado de PPPs concessões, né? Ou seja, a ideia de ter um viés muito prático, no qual nós vamos gerar ideias práticas, que foi muito do que apareceu nos questionários. Queremos coisas práticas para o nosso dia a dia, que é muito a pegada do MBA PPP. Então, nós queremos fazer o War Room como uma experiência nessa linha, né? Ou seja, nós vamos tentar ter respostas para soluções, respostas e soluções práticas, isso o tempo inteiro, vai ser a nossa missão aqui, tentar organizar isso, a partir de perguntas pré-formuladas por nós na organização, mas também pelas que chegam enviadas por vocês antes mesmo do evento, durante e após a atividade, né? Lembrando que vocês podem enviar perguntas no chat do YouTube, que está transmitindo a live, e o nosso time vai estar aqui no back-office reunindo, selecionando as perguntas que vocês estão enviando, tentando categorizá-las, né? Naturalmente, considerando o número de pessoas que estão participando da atividade, nós não vamos ter como responder todas, mas não deixem de fazer as perguntas, porque algumas delas provavelmente nós vamos fazer nesse debate, mas nós estamos recebendo as perguntas e ajudando a formatar os questionamentos para os próximos webinars. Então, isso para a gente é muito útil e importante, a participação de vocês. Como é que vai funcionar a operação do War Room? Tá? Primeiro, dizer que serão 5 webinars,
Tá? Então, nós estamos começando hoje o primeiro webinar e nós vamos ter um webinar por semana nas próximas 5 semanas. Né? Os detalhes, eu vou dar uma passada aqui dos temas de cada um, mas a partir de amanhã nós teremos uma página específica na internet que depois vocês vão receber por e-mail, onde vão estar todas as informações do War Room, dos próximos episódios, quem vão ser os palestrantes, a gente vai estar atualizando isso permanentemente, os conteúdos, as perguntas que nós vamos debater. Tá? Então vamos direto ao ponto que nos interessa hoje. E qual que é o ponto que nos interessa hoje? O que fazer com os contratos de PPP e concessões em andamento nesse momento de pandemia e crise econômica global e local? O momento é tenso, todos nós sabemos disso, nós temos centenas de contratos de concessão em andamento, nós temos já mais de uma centena de contratos de PPP assinados em andamento e todos estão vendo as tensões que estão sendo colocadas em cima disso. Nós recebemos uma enxurrada de perguntas que tocam em assuntos muito complexos. Então, para tratar desses assuntos, nós convidamos 3 personalidades do mercado de PPP e concessões brasileiros que conhecem muito e poderão nos ajudar a debater aqui e a propor soluções nesse momento crítico que estamos vivendo. Né? Então, eu gostaria rapidamente de apresentar nossos 3 palestrantes de hoje. Um é o professor Egon Bockmann Moreira, que é professor de Direito Econômico da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, mestre e doutor em Direito, especialista em regulação econômica e mediação, advogado, árbitro. Professor Egon, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar conosco. Gostaria também de apresentar o Rogério de Faria Princhat, que é engenheiro civil, auditor fiscal do Estado da Bahia, possui pós-graduação em Orçamento Público e Desenvolvimento Regional pela Federal da Bahia, especialização em Economia Internacional pela George Washington University, tem um currículo gigantesco aqui também, especializado no desenvolvimento e estruturação de projetos de PPP, tendo atuado na modelagem de todos os projetos do governo do Estado da Bahia, que vamos ter aqui a oportunidade de escutar também experiências desses contratos. Atualmente ele é o titular da Secretaria Executiva de PPPs do governo da Bahia e coordenador da rede PPP. E também, para nossa honra, é professor do MBA PPP e Concessões. E o Manuelito Pereira Magalhães Júnior, que é economista, possui um longo histórico de atuação no setor público, principalmente em áreas ligadas à economia e planejamento. Atualmente é secretário executivo de desestatização e parcerias da Prefeitura Municipal de São Paulo, né? Ou seja, a gente tem uma visão estadual aqui da Bahia, uma visão municipal para a cidade de São Paulo. O Manuelito também tem uma experiência muito grande na área de saneamento. Ele foi diretor de gestão corporativa da Sabesp em São Paulo e diretor-presidente da empresa paulista de planejamento metropolitana Implaza. O Manuelito também, para nossa honra, é ex-aluno do MBA PPP e Concessões, da nossa primeira turma, e é professor do nosso MBA em Saneamento Ambiental. Feitas as apresentações, senhores, vamos à guerra no nosso War Room. E eu vou começar com uma pergunta que, ao meu ver, é o ponto de partida para todas as outras decisões que nós vamos debater aqui, para as decisões que vão ser tomadas. Então, eu gostaria de começar passando a palavra para o professor Egon e responder, Egon, a seguinte pergunta. Devemos tratar a pandemia do coronavírus como um evento de força maior? Começamos por aí, gostaria de escutar sua visão apuradíssima do direito. Muito boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite que me foi feito pelo Carlos, cumprimentar o Manuelito, o Rogério, cumprimentar todos os demais participantes, nossos ouvintes e participantes, dizer que, na verdade, essa pergunta que foi formulada, ela talvez não gere uma resposta precisa, uma resposta imediata. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, a questão de força maior, de caso fortuito, são assuntos disciplinados genericamente no artigo 393 do Código Civil, na Lei 8666, na Lei 1079, no artigo 5º, inciso 3, quando trata da atribuição de riscos, alocação de risco. E quanto
a força maior, o que existe de pacífico quanto a ela, é o fato de que são fatos com efeitos inevitáveis e imprevisíveis. Isto é, e para usar a expressão inglesa, é um act of God. Isso é um evento o qual as partes envolvidas no contrato não têm a menor condição de gerenciar. Não geraram o evento e não lhes pode ser atribuída a condição de administrar os resultados desse evento. Portanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive, tem um acórdão declarando que a gripe do H1N1 foi considerado força maior. Se H1N1, que foi um evento pandêmico de muito menor intensidade do que o Covid-19, foi considerado, é perfeitamente possível considerar-se o Covid-19 como força maior. E mais, ele é uma força maior que gera atos do Estado fora do contrato e dentro do contrato de concessão e de PPP, que podem vir a configurar fatos do príncipe e fatos da administração. Isso é, quando o Estado ele determina que o concessionário ou o parceiro privado faça ou deixe de fazer alguma atividade, conte ou deixe de contar com determinadas receitas especificadas no contrato, é perfeitamente possível que esses atos do Estado configurem-se lado a lado com a força maior do evento, do fato objetivo e imprevisível às partes, fatos do príncipe e da administração. Quanto a essas questões, parece-me que a solução teórica ou abstrata é razoavelmente tranquila. Parece que, em tese, é perfeitamente possível se considerar força maior. Todavia, o problema é o que fazer com isso. Nós já temos notícia de que em países europeus, na Inglaterra, em Portugal, já há determinações por parte de legislações, decretos presidenciais em Portugal, dizendo que os eventos de força maior, os eventos do Covid-19, não serão considerados força maior. Nós temos também o projeto legislativo que vai alterar dispositivos do Código Civil, atualmente em trâmite no Senado Federal, que descarta alguns eventos como fatos imprevistos ou de consequências imprevisíveis. E mais, é preciso examinar também nos contratos, na matriz de risco contratual, principalmente as PPPs mais contemporâneas, mais apuradas, que têm uma configuração mais adequada dos riscos, como é que se aplicou o artigo 5º, inciso 2 da 11.079. Isto é, como é que as partes resolveram alocar a força maior, a responsabilidade pela força maior do contrato. De usual e instintivamente, é natural que se imagine que a força maior, na medida em que é um evento imprevisível, de consequências incalculáveis, ela tende a ser atribuída àquele que ocupa o papel de credor na relação, ou aquele que ocupa o contratante principal, no caso, o Estado. Porque essa ordem de riscos dessa magnitude, são a prioristicamente impassíveis de administração pela pessoa privada. A pessoa privada não pode ter no seu colo um risco que no dia seguinte determine redução, por exemplo, de 70% da demanda, 80% da demanda, 60% da demanda. Essa alocação de risco seria uma potencialização, uma subversão da própria ideia de alocação de risco. A atribuição objetiva, por meio de estatuto contratual objetivamente descrito pelas partes, de quem se responsabilizará pelas consequências deste ou daquele evento, deste ou daquela questão. No caso da força maior, de usual, se atribui ao contratante público, porque é ele que, ao menos em termos práticos, eu não sei se essa situação confirmar-se-á agora com o evento que nós estamos enfrentando, é ele que dispõe de presunção de liquidez. Porque a gente tem uma situação bastante sui generis nessa crise que nós estamos vivendo, que é uma combinação de um problema de ordem pública, que vai gerar uma iliquidez pública brutal, seja em decorrência
do aumento de gastos por parte do Estado, seja em decorrência da diminuição de arrecadação por parte do Estado, e vai gerar uma fragilização brutal também do parceiro privado ou do concessionário. Logo, por isso, e aqui eu volto à minha ponderação inicial, eu tenho para mim que, ainda que nós caracterizemos o Covid-19 com uma força maior, ou eventualmente, a depender da classificação, tem classificações que unem os dois conceitos, a caso fortuito, fato é que só esse carimbo não vai resolver o problema, porque é fato que hoje nós experimentamos a força maior e o caso fortuito. Né? Hoje nós experimentamos os fatos que afetam brutalmente a economia dos contratos. Porém, não dá para nós esperarmos essa classificação e não dá para nós esperarmos providências a posteriori decorrente dessa atribuição de risco. Egon, desculpa te interromper, mas você mencionou, né, que outros países até tomaram já algumas iniciativas, né? Por exemplo, o Reino Unido e Portugal, né? O caso do Reino Unido eu acompanhei, foi o próprio executivo mesmo que disse que não iria reconhecer como força maior, né? Veio do poder público, nem veio de um órgão de controle. Eu queria aproveitar já para perguntar, vindo da visão olhando pela visão de quem está sentado na cadeira do setor público, perguntar para o Rogério Princhak como que vocês estão enxergando isso na Bahia, né? Porque essa discussão já deve estar acontecendo na prática para os contratos em execução, certo? Carlos, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar aqui a Egon, que eu estou tendo a oportunidade, já li muito artigo dele aqui, são bastante consistentes, gosto bastante. Saudar também Manelito, que já tive a oportunidade em vários eventos de PPP em concessão em contrato. Bem, Carlos, objetivamente, à frente lá da unidade PPP da Bahia, nós temos como premissa, e eu acho que é um modelo teórico que eu gosto sempre de seguir, é o de Norton, que parte a partir da nova economia institucional da necessidade de manutenção de contratos, ou seja, ele parte de uma teoria econômica que consolida os estudos de Williams de Coase sobre custo de transação e destaca a importância das instituições a partir da convalidação de acordos tácitos e acordos não tácitos, interagindo com as organizações, ou seja, os países que conseguem se desenvolver, eles têm como premissa básica o respeito às instituições, às organizações e o cumprimento da lei. Então, esse é um primeiro momento, não há, de forma alguma, qualquer intenção de descumprimento do que está previsto na matriz de risco. Há dois aspectos aí a serem considerados que eu acho que foram extremamente importantes, através do professor Egon, que ele comentou, que o primeiro aspecto é que esse é um evento efetivamente sui generis. Ele é um evento de força maior, sim. Eu acho que a primeira leitura que se faz seria um evento de força maior, que dentro da classificação básica de risco, que é um risco a ser atribuído ao poder concedente. Por outro lado, ele traz no seu bojo uma situação sui generis, que é uma drástica, isso foi comentado anteriormente, uma drástica redução de arrecadação e uma drástica redução da própria economia, uma contração econômica que vai se evidenciar. Fala-se aqui no caso do mundo, né, um estudo recente feito pelo Banco Mundial, de 6,6% em média, né, dos grandes países, salvo a China. Que vai ter um crescimento, se isso se pode considerar de crescimentos bem abaixo do padrão chinês de 1%, e aqui no caso do Brasil, há previsões que variam de 2% até 5% de retração econômica no próprio PIB. Então, isso efetivamente é um problema, como se resolver. Eu acho que, e o que é bem colocado, a nossa posição, primeiro, é o respeito à matriz de risco do contrato. Eu acho que esse é o ponto básico. Reconhecer também que a grande parte desses efeitos, eles não podem ser, não têm capacidade econômica de serem suportados por parte do ente privado, mas, por outro lado, também o ente público ele vai sofrer tremendamente essa redução econômica. A gente não sabe, efetivamente, primeiro, dois aspectos: quais as medidas compensatórias que serão votadas, que os estados e municípios receberão, se é o que foi aprovado pela Câmara, se é o que propõe o governo federal, a ameaça de veto por parte do presidente, caso seja aprovado pelo Senado. O fato é que essa ajuda em 3 ou 6 meses vai ser uma ajuda significativa, se porventura ocorrer, e que vai propiciar um olhar diferenciado em relação a esses contratos e uma chance maior, vamos dizer, de cumprimento, que é o que a gente deseja, das obrigações contratuais e da matriz de risco do contrato.
Agora, por outro lado, também é fato que essa ajuda é provisória e haverá um certo tempo, né? Os economistas, há vários artigos, falam numa retomada ao nível anterior, em torno de um ano, mais ou menos, ou até mais, para a retomada econômica dentro de uma situação de normalidade. Então, você teve, a partir de um determinado momento, uma redução brutal da receita. Eu acho que aqui do estado da Bahia, essa redução foi em torno de 30%, é uma perda significativa de arrecadação de quando a gente fala em CMS, de transferências constitucionais, é uma redução extremamente significativa, está se tomando algumas medidas. E o que é interessante na fala de Egon, eu acho que depois, Carlos, num segundo momento, eu posso detalhar as situações específicas do nosso contrato, é que, por exemplo, nós temos um caso típico aí que acho que cada contrato tem que ser olhar, por isso que eu sigo essa tese, olhar a sua matriz de risco. Por exemplo, no caso específico da Arena Fonte Nova, você teve um fato do príncipe, o típico fato do príncipe e fato da administração. Um decreto de calamidade que proíbe a atividade naquele espaço, naquela concessão administrativa. Ou seja, ele está impedido de operar, impedido de gerar receita e eu estou pagando a contraprestação e ele só está cuidando do patrimônio público. Então, daí, nesse caso específico, a negociação, acho que teve um parecer muito bem fundamentado por parte da Procuradoria-Geral, a doutora Verônica, salvo engano, que foi quem fez, que foi aceito pelo Procurador-Geral Paulo Moreno. Eu digo, eu gosto sempre de falar isso, né? Acho que toda unidade de PPP tem que ter uma ligação intrínseca com a Procuradoria-Geral do Estado. Felizmente, eu acho que um grande caso de sucesso aqui na Bahia é essa interação que a gente tem, unidade de Secretaria de PPP e Procuradoria-Geral do Estado, com uniformidade de entendimento, né? Feito esse registro, o que eu quero dizer é o seguinte, então, nesse caso, vai haver uma concessão não onerosa da ocupação do espaço para a criação de 220 leitos, 120 leitos de UTI, e o Estado investirá na construção dos leitos provisórios, né, no leito de campanha, como é o jargão que está sendo denominado isso, e por sua vez, a Fonte Nova, a FNP, ela continuará cuidando do patrimônio, da segurança, da limpeza e depois do desmonte por parte do Estado. Então, esse é um caso específico que foi resolvido. Você tem outras situações que estão sendo impostas e caso haja tempo a gente pode detalhar, por exemplo, de um determinado contrato que está se expirando, que é um contrato conhecido nacionalmente, internacionalmente, que é o Hospital do Subúrbio, que a gente vai prorrogar por 24 meses e a gente vai fazer também 60 leitos de UTI na área de estacionamento provisórios e transformar o espaço de emergência e de clínica médica com mais 58 leitos de UTI. Então, Rogério, diga. Deixa eu aproveitar que você está tocando nesses pontos, me desculpa te interromper, mas você já começa a tocar num ponto importante que é a nossa próxima discussão, que é sobre a efetiva, o que está acontecendo na gestão dos contratos. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Manelito. E, Manelito, fique à vontade de fazer algum comentário ainda sobre essa questão de força maior, do cenário como um todo, de traçar também o teu entendimento do momento, né? Mas São Paulo, a gente sabe, já está com uma carteira grande aí sendo trabalhada, já começou a ter os municípios começou a ter seus primeiros contratos em execução. Foi muito interessante o que aconteceu recentemente no caso da concessão do Pacaembu, né? Então, já entrando numa seara aqui de gestão dos contratos e que estão em andamento, que o Rogério já começou a pincelar isso, né? Eu gostaria também de te perguntar se como tratar, né, falando de uma maneira genérica, e se depois eu volto isso para o Princhac, volto isso para o Egon também, a inclusão de atividades e aquisições emergenciais dentro dos contratos vigentes, porque os exemplos que o Princhac deu estão nesta linha, né? Dá para tocar isso por dentro do contrato? Não dá, né? Há possibilidade, por outro lado, de aceitar redução no nível do serviço, né? Porque se tem essa imprevisibilidade de muitas coisas, isso pode estar impactando a própria questão do nível de serviço. Então, eu queria te escutar um pouco também, Manelito. Bom dia, Carlos. Bom dia não, boa tarde, né? Carlos, boa tarde, Rogério. Eu queria cumprimentar o Rogério pelo excelente trabalho que faz à frente da unidade de PPPs da Bahia, não só você, a equipe, porque se eu não falar da sua equipe, vários amigos vão ficar bravos comigo, tá, Rogério? Queria cumprimentar o professor Egon, dizer que precisaríamos fazer, Egon, vários clones seus, porque
o momento exige tratar direito administrativo com a sua competência e, sobretudo, a sua criatividade, tá certo? Trabalhar fora da caixa, pensar fora da caixa como você brilhantemente faz, né? Infelizmente, não temos ainda essa tecnologia, né? Mas, sem dúvida nenhuma, será uma grande oportunidade para todos ouvir suas palavras aqui. Eu queria começar voltar um pouco à primeira questão, Carlos. Se é um evento, eu não discuto, como eu sou economista, eu não discuto juridicamente se é força maior, caso fortuito, ato do príncipe. Eu fujo disso. Toda vez que eu me deparei com essa situação, eu procuro pensar se esta é uma situação fora do padrão, né? Eu acho que é uma boa referência. E aí, olhando para a situação atual, quer dizer, para mim, é claro que nós temos uma situação completamente fora do padrão. Nós temos uma crise dupla de saúde pública e crise econômica, certo? A crise econômica, 2 choques ao mesmo tempo, de oferta e de demanda, isto é terrível, né? E aí, quando a gente olha, vamos pegar o caso brasileiro, do ponto de vista da saúde, para a gente dar a agudeza dessa crise. Do ponto de vista da saúde, já morreram mais brasileiros nesta crise, nesta pandemia, do que em 2 guerras mundiais. Ainda que a gente considere todos aqueles navios, os marinheiros que morreram naqueles navios foram afundados antes do Brasil entrar nas 2 guerras, né? Já morreu mais gente do que em 2 guerras mundiais. Do ponto de vista da economia, o FMI e o Banco Mundial divulgaram recentemente o que eles imaginam que será a queda do PIB brasileiro, entre 5% e 5,5% de queda. Quando você considera que eles estavam trabalhando com previsões de crescimento de 2% em 2020, nós temos aí, grosso modo, uma redução de 7% na atividade econômica do país. Isso é maior do que a crise da dívida em 81, 82. Isso é maior do que o choque de demanda no confisco do Plano Collor. Isso é maior do que os 2 anos somados ruins do governo Dilma, tá certo? Eu acho que o que agrava a situação é que ela não atinge um país, um grupo de países. Ela é mundial, todos os países serão afetados, né? E, paralelo a isso, como o Rogério bem colocou, uma crise fiscal também sem precedentes, uma quebra porque normalmente quando a gente tem crise econômica, a quebra de arrecadação ela se dá ao longo do tempo, dá espaço para você fazer algum tipo de ajuste. Neste momento, ela é brutal e é de uma vez só, tá certo? Ninguém vai ter aí patamares de redução de arrecadação menores do que 30%, 40%. Né? Por outro lado, né, se a gente olha aquela coisa que toda crise é uma oportunidade, os contratos de concessão podem sim ser usados como um mecanismo anticíclico, né? Agora a gente vai precisar lidar com isso. Voltando, então, à sua pergunta, né? Em relação aos impactos sobre os contratos atuais, como você sabe, o município de São Paulo por razões que não vem o caso aqui a gente discutir, foi um dos últimos a embarcar nesse plano de desestatização, né? Nesse programa de desestatização. Nossos primeiros contratos foram aquelas concessões tradicionais de ônibus, e no nosso caso nós tínhamos uma de lixo do ano de 2004, mas fora isso, os nossos primeiros contratos de concessão foram assinados em 2019, né? Então nós temos contratos muito recentes, né? O principal contrato que nós temos 2 contratos que vão sofrer seguramente abalo em razão da pandemia. Primeiro, como você já colocou, o contrato do Pacaembu, que assim como na Fonte Nova, nós foi feita uma concessão não onerosa do Pacaembu à administração pública e nós usamos para construir um hospital de campanha, naquele caso de cerca de 200 leitos, nós temos lá cerca de 500 profissionais trabalhando naquela estrutura e o concessionário tem que continuar fazendo a manutenção. Ao contrário do caso da Bahia, Rogério, não se trata de uma PPP, se trata de uma concessão pura em que, no caso, o concessionário deixará de oferir receitas nesse período de tempo que nós tivermos o hospital de campanha lá, né? E um outro contrato que nós temos é um contrato de parques urbanos, né?
é um contrato cujo parque principal é o Parque do Ibirapuera, né? Os parques foram fechados, assim como me parece na maioria das grandes cidades do mundo, e, portanto, embora, por exemplo, nós estivéssemos num momento de transição, o Parque Ibirapuera não havia sido ainda transferido, é o último a ser transferido para a iniciativa privada. Mas nós já tínhamos transferido 2 outros parques, né? E com isso, com os parques fechados, também seguramente impacta o contrato, né? E de uma forma, porque ao contrário de outros momentos e de outras situações, o contrato ele não é afetado só num determinado momento. Eu acho que esse é um ponto que ele será afetado também no pós-crise, e de uma forma que nós desconhecemos no momento, tá certo? Se tem uma característica intrínseca a essa crise, que o passado não é um bom guia para o futuro. A nossa certeza é o desconhecimento do que acontecerá no passado, o pior momento da crise de saúde pública, tá certo? Então, não é suficiente se analisar o impacto num ponto, você tem que analisar esse impacto ao longo de um período, e isso pode significar dificuldades na hora que você faz esse tipo de análise. Imagina, Rogério, a Arena Fonte Nova volta a funcionar, né? Quer dizer, você desmonta o hospital de campanha, mas por razões óbvias, você não pode ter lotação total, você não pode ter jogo, talvez, com público, você só pode trabalhar com um público reduzido, né? Como é que você traz isso para o cálculo depois? Quer dizer, nós vamos precisar exercer nossa criatividade, porque não é só um momento no tempo, ele perdura ao longo do tempo, né? E para devolver a palavra para você, Carlos, eu acho que tem uma outra questão, por exemplo, um outro ponto que vai ser levantado e que me preocupa, por exemplo, nesse contrato dos parques. Ele envolve rendimentos cruzados, tá certo? Eu tenho um parque que é gerador de receita e parques que são geradores de despesa, né? Como é que você faz isso? E muito provavelmente, no pós-crise, eu devo ter demanda ampliada naqueles que não são geradores de receita e demanda reduzida no que é gerador de receita. Como é que você resolve? Não é tão simples a equação. Como é que você resolve isso no tempo? Tá certo? Porque o pacote envolvia um certo rendimento cruzado, ou subsídio cruzado, como queira, entre bens que eram geradores de receita e bens que não são geradores de receita. Então, de maneira que assim, essa crise vai impor reflexão e criatividade, vai ser necessário, e nós vamos ter que pensar fora da caixa para a gente equacionar os contratos de PPP e concessão. Não, excelente, Manuelito. Eu acho que está dadas as bases. Eu queria voltar com o Egon e perguntar o seguinte, na tua visão, primeiro, formalmente, do ponto de vista dos contratos, como que se precisa essa questão de atividades que são emergenciais, como os casos aí dos hospitais de campanha, como trata isso dentro dos contratos? Nos outros casos em que, acho que uma coisa que preocupa muita gente é a questão de redução forçada, muitas vezes, do nível de serviço por conta de medidas que foram tomadas pelos governos, por exemplo, proibição de circulação, esse tipo de coisa, e que acaba afetando no nível de serviço. É possível aceitar formalmente uma redução no nível de serviço? Como tratar isso formalmente dentro da execução contratual? Porque aí você tem um lance nos casos de PPPs que muitos contratos têm parte da remuneração atrelada ao desempenho. Se você não consegue atingir o desempenho máximo dali, isso tem um impacto na contraprestação. Deve-se abater, por exemplo, valores de contraprestação nesse momento? Se sim, como embasar uma decisão dessa, sendo que isso fugiu do controle do concessionário, né? Ele não está não desempenhando porque é uma questão de gestão ou de eficiência. Muitas vezes ele não vai estar desempenhando justamente porque teve uma demanda forçada aí, né? Então eu queria te escutar um pouco uma visão de como que a gente pode abarcar isso
dentro dessa discussão mais jurídica, né? E nesses casos também, se o uso de penalidades no momento faz sentido, né? Porque isso pode gerar uma série de impactos indesejáveis, né? Muito bem. O que me parece, e como o Rogério e o Manuelito destacaram, é que nós teremos dois momentos. Um momento que é o momento de crise em sentido estrito, que é um momento que está encapsulado, e me parece que os exemplos, tanto da Fonte Nova quanto do Pacaembu, que são exemplos, como brasileiro, posso lhe dizer que eu me orgulho muito dessas soluções. Me orgulho muito mesmo, porque comprovam que os contratos de PPP, que os contratos de concessão comum, são contratos que devem gerar parcerias colaborativas entre o parceiro público e o parceiro privado, visando a fins de interesse público que atendam à coletividade. Mas o que me parece que esses dois casos revelam que, por hora, são necessárias soluções imediatas. Ou seja, não dá para se esperar a avaliação do impacto da crise, ou a avaliação da variação de demanda, ou da escassez de receita, ou da penalidade. Não, a coisa tem que ser resolvida agora. E esse é um direito administrativo típico de situações de crise. Direito administrativo que a gente pode chamar de direito administrativo da crise, que ele abre um parênteses, inclusive na execução do contrato, o efeito do equilíbrio econômico-financeiro, mas ele abre um parênteses. E as soluções dependem, como o Manuelito chamou a atenção, de soluções out of the box. São soluções criativas que demandam do parceiro público e do parceiro privado, do contratante e do contratado, a implementação de técnicas e de moldes que, de um lado, preservem o contrato e, de outro lado, gerem benefícios para contratante e contratado e, sobretudo, para a coletividade. Eu tenho para mim que os contratos administrativos, eles sim contemplam desde logo essas possibilidades. Nós temos uma série de previsões legislativas expressas, competências no Código de Processo Civil de conciliar, na lei de mediação, nós temos, especialmente na lei de introdução às normas do direito brasileiro, aquela conjugação de normas que determina que seja levado em consideração, quando o exame dos atos administrativos, atos, contratos e acordos, as circunstâncias fáticas às quais o gestor enfrenta, que é um típico exemplo, que se afasta a responsabilização, a não ser nas hipóteses distantes de erro grosseiro ou de dolo ou de culpa, que impõe que o administrador leve em consideração as consequências práticas de sua decisão. Então, nós estamos literalmente blindados dentro dos contratos. Eu tenho certeza absoluta que tanto na Fonte Nova quanto no Pacaembu jamais haveria previsão expressa no contrato de hospitais de campanha, né? Mas são soluções que decorrem da criatividade de gestores que querem efetivamente resolver os problemas que são postos diante. Logo, eu estou absolutamente tranquilo quanto à necessidade, à legitimidade e à legalidade de soluções que, nesse período de emergência, atendam às necessidades públicas. O segundo ponto, e daí eu acho que essa minha ponderação já responde a uma das suas inquietações, Cláudio, é o fato de que, Carlos, desculpe, é o fato de que, evidentemente, não pode haver penalidades. Não há a hipótese, o fato, a conduta do agente contratado que dê margem à aplicação de penalidades. Nós temos aqui, primeiro, que não há ilicitudes, não há ilicitudes nos contratos, a não ser que haja uma ilicitude específica prevista no contrato e que o concessionário a pratique hoje, né? Não há ilicitudes quanto a isso. E depois, em segundo lugar, quanto à redução, a correspondente redução do pagamento das outorgas em decorrência da redução do nível de serviço. Me parece também, a princípio, desconheço os contratos, cada contrato tem lá sua peculiaridade, e esse é um ponto-chave que nós devemos levar em consideração, né? Me permito uma nota de rodapé aqui: não haverá soluções padrão.
não haverá soluções iguais. O Rogério e o Manolito foram bastante didáticos, bastante claros. A solução da Fonte Nova, que é uma PPP, é essa. A solução do Pacaembu, que é uma concessão comum, é essa. E as consequências a ser constituídas, as consequências práticas a ser analisadas, vão depender em cada um dos casos, dos enfrentamentos que estão disponíveis. O que me parece, voltando ao assunto principal, é que nesses casos em que há efetivamente uma redução do serviço, uma redução da receita do concessionário, se encerra, existe um nexo causal quanto ao pagamento da outorga, a não ser que haja recursos pré-definidos, pré-configurados, e a não ser que os acionistas optem por fazer um aporte, mas eu acho que a situação não permite. De qualquer forma, o segundo momento, que é aquele destacado pelo Manuelito, vai ser um momento mais sensível ainda. Eu imagino que essas soluções, que são soluções provisórias, né, soluções que se espera vençam os desafios do momento e sejam desativadas, ninguém vai ficar 5 anos, mais de um ano, assim espero, com hospitais de campanha em arenas de futebol. Uma vez encerrada a demanda, ela vai ser também encerrada. Uma vez encerrado o estado de emergência, a questão do direito administrativo de emergência também perde sua razão de ser. Aí que o trabalho árduo começará, que é o trabalho de descobrir esses eventos extraordinários, as soluções excepcionais que foram dadas, o cenário ex post e a tentativa de compatibilização, guiados, na minha percepção, por uma linha condutora firme, que é a necessidade de elaborar soluções criativas, soluções consensuais e soluções que, na medida do possível, gerem valor. Essas soluções das arenas de futebol, da Fonte Nova e do Pacaembu, são típicas soluções que não são distributivas, ou seja, não se está brigando para quem vai ficar com o valor do equilíbrio econômico-financeiro, com a receita ou com a despesa, mas são soluções que geram um valor inestimável, né? Geram algo que nós nos orgulharemos de contar para os netos. E a possibilidade dessa mesma lógica de criação de valor, de harmonização de situações, de configuração de soluções prospectivas, ser reproduzida com a aprendizagem que vai ser gerada nesse momento, ser reproduzida ex post, quando do encerramento dessa situação emergencial e quando do nascimento da necessidade de se reequilibrar os contratos, de revisar, de convalidar os atos que foram feitos e de fazer mais prospecções futuras, inclusive com uma perspectiva de criatividade. Portanto, o que eu tenho é que as soluções ortodoxas do direito administrativo tradicional, elas efetivamente não vão resolver o problema, talvez criem outros problemas. Nós precisamos de soluções à la lei de introdução, soluções à la lei de mediação, soluções de dispute boards, soluções criativas que efetivamente modulem os contratos e tragam respeito ao pacto, respeito à legislação e respeito ao interesse da coletividade. São essas as minhas... Não, excelente, Egon. Isso daí você deixa claro, né, que o momento que a gente vive é um momento também de disrupção, realmente, né, de criação, de necessidade de inovar do que a gente estava acostumado a fazer, e isso as pessoas, tanto o gestor público, quanto o gestor privado, quanto o órgão de controle, vai ter que estar todo mundo com a cabeça aberta, né, para discutir novas ideias, novas soluções, inclusive, se for o caso, modificações na lei, né, para acomodar um momento que não era previsto, mas que mostra, ao meu ver, particularmente, o potencial dos contratos de parceria via PPP e concessão, haja vista a velocidade com que alguns casos fizeram para atender, sobretudo, nessa área de saúde, né? Isso me parece bem interessante. E eu queria, Rogério, te pedir para comentar sobre isso. Você já tinha começado a falar sobre os exemplos da Bahia. Eu gostaria que você explorasse um pouco mais isso, porque eu imagino que muita gente realmente está preocupada ali na tomada de decisão. Como é que eu formalizo isso? Como é que eu trato isso, né? Essa pressão que está acontecendo nos
contratos, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais esses pontos que o Egon já trouxe, mas trazendo aí os exemplos do que está rolando na Bahia mesmo, né? Com relação a nível de serviço, nos casos em que se aplica, questão de contraprestação, questão de outorga, questão, sabe, de penalidade. Como que vocês estão tratando isso do ponto de vista prático e formal nesses contratos que você começou a mencionar antes? Bem, Carlos, retornando, eu acho bastante interessante duas colocações, tanto a de Manuelito quanto a do professor Egon, no sentido, primeiro, que cada caso é um caso específico, acho que cada contrato deve ser examinado, eu concordo inteiramente. Eu acho que não há uma solução única para todas as situações e todos os contratos. E, como disse Manuelito, você vai ter efeitos ainda ao longo de um determinado tempo, ou seja, você tem hoje uma ação imediata, emergencial, em função, como o professor colocou, em função do Covid, né, uma necessidade premente de resolver e aditivar alguns dos contratos. E, como disse Manuelito, ao longo do tempo, isso continuará a ter reflexo e é provável até que outros aditivos, quem sabe, terão de ser feitos e outros ajustes terão de ser feitos ao longo da vida do contrato. Respondendo objetivamente, bem rapidamente, eu vou pontuar primeiro essa tese que eu compartilho inteiramente, de que cada contrato é um contrato e cada situação deve ser tratada de forma diversa. A Fonte Nova é um caso específico que foi tratado, que teve um tratamento jurídico específico, feito análise pela Procuradoria. Essa análise ainda vai para a deliberação, que a gente antecipa através de, como eu disse antes, uma concessão não onerosa. Você tem uma segunda situação, com a outra situação sui generis, que o Estado iria partir para o estudo para ver, já que estava em fase de conclusão, um contrato do Hospital do Subúrbio, e aí surge a pandemia e aí teve de parar tudo, então você vai ter que ter uma solução jurídica emergencial de prorrogação do contrato para 24 meses e o redimensionamento de alguns dos serviços, de algumas das atividades para o atendimento do Covid, como eu tinha falado anteriormente, através de 60 leitos de UTI da área externa e 58 com remanejamento de alguns serviços, com implicação óbvia em relação aos indicadores, que daqui a pouco eu chego lá. Você tem, por outro lado, o ICOM, que é um hospital Bata Cinza, que você vai ter uma destinação, que é um hospital de doença infecto-contagiosa, que vai ser todo voltado ao coronavírus durante um determinado tempo. Então, isso ainda está se estudando, vai ser uma outra solução jurídica específica. Então, eu concordo inteiramente aí com o professor falou, repetindo, que acho que cada contrato tem de ser examinado à luz de uma dada situação. E um outro contrato também da área de saúde, que a gente distingue, que é o contrato de imagem, que aparentemente ele vai sofrer alguma alteração a partir do momento de que alguma das 12 unidades que ele gera imagem, um dos hospitais vai ser exclusivo para exame de imagem só do Covid. Então, você tem alterações específicas e cada contrato, efetivamente, terá de ser uma solução jurídica, econômica e financeira específica, tendo em vista aquele aspecto que se falou do fato sui generis, né? Que você afeta o privado e afeta também o poder público através da redução drástica de receita e uma retomada provavelmente lenta da atividade econômica que só irá ocorrer a partir de determinado tempo, né? Então, esse é um problema fato. E você tem um outro contrato, que esse sim, eu acho que talvez mais adiante a gente fale, que é um contrato do metrô, que é uma queda de demanda significativa que está ocorrendo, né, uma redução inicial de 40% em relação à demanda, pela própria restrição que se houve, né, da quarentena, não o lockdown no sentido amplo, né, de todas as atividades, mas de algumas atividades que está reduzindo drasticamente. Você tem algumas regras no contrato que abaixo de determinado percentual de demanda, que são as famosas bandas de demanda, você vai ter que equilibrar. Eu acho que cabe aí sim nesse contrato um olhar diferenciado até para a redefinição da qualidade dos serviços, aumento de headway, alguns ajustes que podem ser feitos e podem ser estudados. Não sei agora, em função da premência e do foco para os contratos da área de saúde. Em relação aos indicadores, coincidentemente, esse foi um objeto de discussão nosso com a Procuradoria, ao longo de 7 dos 10 últimos dias, a gente está tratando disso. Então, a primeira decisão que a gente fez é o seguinte, olha, durante o período da pandemia, você vai ter que apurar e orienta o verificador independente, que todos os nossos contratos têm a figura do verificador independente,
você orienta e apura os indicadores que puderem ser apurados. Aqueles indicadores que não puderem ser apurados, que são prejudicados em função da pandemia, eles não vão ser apurados. E o desconto vai ser dado a posteriori. Então, ao final do contrato, ou seja, ao final da pandemia, ao final do ciclo, se dá o desconto. Você apura o que puder. Se não puder apurar nada, ou se todos os indicadores, 90%, 95% forem comprometidos, não atingidos, acho que o termo mais correto é comprometidos, em função da atual situação, da atual conjuntura, você apura apenas o que der e agora não desconta, deixa para você resolver daqui para frente, né? Teve um caso específico também de indicadores pretéritos, cujo desconto do efeito econômico seria agora, né? Se jogou também, se deu basicamente esse mesmo tratamento de se jogar para frente o desconto efetivo para não prejudicar o funcionamento das atividades. E distinguindo, né, que parece ser óbvio, né, mas cabe distinguir a diferença de indicadores e de penalidade. Então, penalidades, efetivamente, eu acredito, concordo com o professor, dificilmente você verá alguma aplicação de multa de atividades significativa pelo descumprimento de alguma atividade do contrato. E de indicadores é essa sinalização que eu falei anteriormente, né, de você trabalhar apenas com os indicadores possíveis de serem quantificados, mas não descontar, principalmente para o setor de saúde, não descontá-los agora dentro desse contrato, deixar para discutir posteriormente, vendo caso a caso, examinando caso a caso. Então, a gente está seguindo aqui uma ordem, né? E eu acho que isso é importante, eu acho que não vai ter uma receita única para todos os contratos, um tratamento jurídico único para todos os contratos. Se discutiu a da Fonte Nova, que foi mais imediata, que já está já não está em funcionamento, mas já se iniciou a implantação, né? Está se fechando agora essa questão jurídica, mas já houve autorizo para essas alterações. E a gente está tratando o caso do Hospital do Subúrbio, depois vem o ICOM, e depois para resolver o problema mais grave, que é o problema típico de redução de demanda, que é o contrato do metrô. Então, essa, objetivamente, é a forma que a gente está tratando aqui no Estado. Agora, o que o Manelito falou é uma coisa extremamente importante, né? É a visão do longo prazo dentro desses contratos e do efeito imediato. Principalmente no caso dessas arenas, que você vai ter, por um determinado momento, não a força maior, o caso fortuito, mas você vai ter o fato do príncipe, o fato da administração, que vai coibir efetivamente que os estados, que esses empreendimentos possam atuar com a sua lotação plena, né? A Fonte Nova estava com uma programação de show, carnavalito, fora jogos, etc., que estava sendo implementada bastante interessante. E isso vai ter que ser discutido ao longo do contrato, né? Que há uma questão aí, o que o contrato estabelece de compartilhamento de receita a partir de um determinado patamar. Se for abaixo, eu compartilho 50-50, acima 50-50. Mas, vis-à-vis, a preocupação, repito, acho que isso daqui é inequívoca, a preocupação com essa redução financeira e imediata de caixa que os estados tiveram no atual momento. E, repito, vamos voltar a essa discussão dos governos. Eu gostaria até de concluir com essa discussão dessa parte do fluxo de caixa do governo. Então, Rogério, eu gostaria de... Oi, Manelito. Eu ia passar a palavra para você aqui. Permite que eu faça um complemento em relação ao que o Rogério e o Egon falaram? Eu permito, sim. Eu só ia já emendar aqui e já te pedir já para endereçar isso daí, porque a gente está aqui avançando no tempo. Eu já queria entrar no segundo bloco aqui também, já levando em consideração algumas perguntas que o pessoal está mandando e que eu estou recebendo aqui na minha colinha, né? Mas que o Rogério já começou a tratar do caso do metrô, por exemplo, né? A gente recebeu muita pergunta aqui, preocupado com essa questão da redução de demanda, e que também fala e que já vem as questões de desafio com relação ao reequilíbrio econômico-financeiro desses contratos. Eu acho que essa questão de reequilíbrio é uma das preocupações maiores que o pessoal tá se colocando, né? Então,
o que eu queria já... comenta o que você gostaria de adicionar, mas já considera aí nas questões da resposta, e depois eu ia pedir para o Egon comentar também, porque a gente está falando desse momento urgente aqui agora, mas já tem muita gente, muita concessionária já trabalhando em como que vai colocar pleitos de reequilíbrio em breve, né? Até por conta da queda imediata que tiveram em suas receitas, né? Então, como realmente tratar os casos de queda de demanda pelos serviços contratados, se já há espaço para pleitos de reequilíbrio no presente momento, se sim, como tratar essa questão no curto e no médio prazo, por exemplo, com extensão dos contratos, como foi feito no caso do subúrbio, ou outras medidas, né? E mais ainda, que é a pergunta de $1 bilhão, né? Como fazer isso daí acontecer, deixando, de fato, e vou usar um termo que o Egon trabalhou antes, blindado com relação a essa exposição aos órgãos de controle. Porque, paralelamente a tudo isso que está acontecendo, não sumiu o nosso fenômeno do apagão das canetas, né? Então, está todo mundo tendo que tomar decisão e pensando no day after, né? Então, eu queria que você já aproveitasse para colocar essa discussão aí também e depois pedir para o Egon complementá-la. Obrigado, Carlos. Bom, eu vou começar pela questão do reequilíbrio e acho que, é claro, como bem disse o professor Egon, tem um momento que é um momento emergencial, tá certo? Que está na hora de olhar para a continuidade do contrato, tá certo? A gente não pode perder de vista que a gente tem que tentar usar todo aquele aparato que a gente aprendeu de trabalhar cooperativamente em parcerias público-privadas, e não adversarialmente, tá certo? Para olhar pela continuidade do contrato. Agora, o reequilíbrio só pode não ser suficiente, tá certo? A discussão é entre o financeiro e o econômico, tá certo? Eu posso fazer o reequilíbrio econômico e não resolve o problema da concessionária porque ela tem um desequilíbrio financeiro, né? Para quem não estiver familiarizado, eventualmente, eu posso dar prazo, né? Eu estico, era 30 anos, eu passo a 35, mas ela tem um problema de caixa no mês que vem, não consegue pagar pessoal no mês que vem, né? Então, e aí trazer essa questão do reequilíbrio também, a gente o tempo todo, seja dando aula, seja aprendendo, a gente fala que o value for money tem que ser olhado ao longo do tempo inteiro do contrato. Pode ser que agora, na hora que a gente olhe para esse contrato, um contrato que foi assinado há 5 anos, há 1 ano, há 10 anos, ou há 20 anos, a gente vai olhar para esse contrato e o contrato não faz mais sentido, porque aquelas bases iniciais se modificaram, né? Então, o que você faz com isso? Eu acho que tem questões que vão muito além do reequilíbrio, né? Um outro ponto, assim, o reequilíbrio ele pode não ser factível, né? Em razão da crise fiscal, ou então que o conjunto de reequilíbrios de um determinado órgão público pode levá-lo a um problema de finanças públicas, tá certo? Se você tiver que arcar financeiramente com esse reequilíbrio. Por isso que as soluções são pontuais, são casuísticas, tá certo? E você tem que discutir muito além do problema específico daquele contrato. Você tem que olhar o conjunto, né? E na discussão do reequilíbrio, tem um outro ponto que eu acho que dá maior importância, que tem uma questão distributiva do ônus, né? Quando você está discutindo quem vai arcar com o ônus do reequilíbrio daquele contrato, você pode distribuí-lo para o usuário, tá certo? No caso de uma rodovia, ou você pode distribuir, fazer arcar toda a sociedade com algum tipo de aporte. É claro que a tendência natural vamos fazer o mais equânime possível. Toda a sociedade vai pagar por um problema, né? A lá Churchill, para usar seu exemplo, na Segunda Guerra, né? Quando o bombardeio alemão derrubava um prédio, toda a sociedade pagava para a reconstrução daquele prédio, né? Acontece o seguinte: quando você distribui esse ônus para toda a sociedade, o risco político futuro para a sustentabilidade econômico-financeira dessa operação aumenta, né? E isso a gente precisa ter em mente que nós estamos num momento, e eu não estou falando aqui do caso específico de São Paulo, eu estou falando no geral, quero deixar bem claro isso, nós estamos num momento que muito provavelmente vão mudar as administrações municipais, né? No ano que vem.
E aí você trazer o ônus para o tesouro pode levar a uma ruptura na frente, tá certo? Porque é muito fácil, o discurso populista já vimos no passado, tá certo? Né? O efeito Requião da vida, como chama, né? Então, se a gente traz o ônus para o tesouro de uma maneira geral, ele aumenta o risco político. Então, isso tudo tem que ser levado, tem que ser discutido com muito cuidado. Um outro aspecto, por exemplo, que a gente precisa ter em mente, quando a gente está falando de penalidades, né, existem contratos cuja penalidade é o acréscimo no valor a ser pago da outorga variável, né? Ou seja, a aplicação da penalidade significa mais receita para o ente público, né? Como é que justifica abrir mão de receita nesse momento? Eu não estou defendendo a aplicação da penalidade, eu só estou problematizando, tá certo? Porque lá na frente você pode ter um gestor que diga assim, não, mas eu não vou abrir mão de receita na crise que nós estamos, tá certo? Então, é melhor aplicar a penalidade, porque aplicar a penalidade significa que o valor da outorga variável será maior. São questões que a gente vai ter que olhar com muito cuidado e tentar criar saídas, tá certo? Pelo MED, né? Não tem saídas, como já foi dito, saídas que valem para todo mundo. Nós temos que ir com cuidado, inclusive, porque tem impacto sobre o futuro dos contratos. E queria insistir, voltar aqui e já te devolvo a palavra, para o começo do que eu falei. Nós temos que buscar olhar do ponto de vista da continuidade dos contratos, certo? Buscar ser responsável para que as decisões agora não afetem a continuidade dos contratos no futuro. Não, excelente, obrigado, Manuelito. Eu gostaria de retornar a palavra para o professor Egon para realmente discutir essa questão de equilíbrio e já te aproveitar e trazer aqui algumas perguntas que eu achei interessantes que chegaram aqui para mim e que tratam dessa situação. E da próxima pergunta que eu gostaria que a gente tratasse, que era qual seria, nesse contexto, os melhores instrumentos de negociação, né? E aí vem aqui algumas perguntas, por exemplo, que fala de se as questões decorrentes do Covid-19 podem vir a acarretar na possibilidade de alteração das alocações de riscos constantes das matrizes nos contratos existentes, se à luz da LINDB, por exemplo, seria possível instituir Crisis Dispute Boards por meio de aditivo em contrato de concessões e PPP em curso com o objetivo de resolver litígios decorrentes do Covid-19, ou seja, um dispute board nichado aí, né? Um comentário que já foi abordado, mas eu vou mencionar aqui, que é sobre a extensão de prazos contratuais, né? O que acham dessa solução? Era uma pergunta, eu acho que o Manuelito deu já a sua opinião, falando que você pode resolver o econômico, mas não resolver o financeiro, né? Então, não é uma solução completa, né? Falando, uma pergunta interessante aqui, Egon, também, se a ausência de distribuição de riscos relacionados a fatos de força maior, ou causa fortuito, no caso de contratos de PPP e concessões, impute necessariamente 100% das perdas decorrentes da pandemia ao erário. E aí tem mais alguns aqui, mas eu não vou te encher aqui, que senão você depois também não vai conseguir lembrar de tudo. Mas acho que já tem uma boa base aí para a gente discutir. Tá bem, muito obrigado pelas ponderações e agradeço também imensamente as lições do Rogério e do Manuelito. A gente tem que pensar exatamente nesse sentido. Há 10 anos atrás, eu publiquei o meu livrinho sobre concessões e lá eu escrevi uma frase dizendo que em contratos de longo prazo, como são as concessões de PPPs, a segurança jurídica advém da certeza da mudança. Isto é, saber que vai mudar é o que confere segurança jurídica ao contrato e confere permanência a ele contrato, que naturalmente, como lamentavelmente a tragédia que estamos vivendo comprova, é um contrato incompleto que tem naturalmente a impossibilidade de ser previsto por inteiro, e não só a sua execução, mas especialmente as soluções para os conflitos. O que me parece aqui, eu vou pegar um gancho para tentar responder algumas das perguntas que me foram feitas pelo Carlos. Vou pegar um gancho no que o Manuelito falou, porque o que ele disse, o Rogério também expôs, quando a gente fala de solução caso a caso,
eu estou falando de negociações, né? E um dos parâmetros de negociar é você abdicar da negociação sobre posições. Eu sou teu credor e você é meu devedor, que é uma lógica bem natural, aquilo que o Carlos falou, de que, afinal, já estão formulando pedidos de reequilíbrio. Isso é uma tentativa, é uma solução que impõe o binário credor-devedor, o que nem sempre leva a negociações eficientes. Mas, especialmente para nós que estamos do lado privado e também para as pessoas do lado público, o mais importante numa negociação é descobrir quais são os interesses de quem está do outro lado da mesa. O concessionário privado, ele tem interesse em seguir avante com o contrato, ele quer manter a relação por mais 20 anos. Ele tem interesse em bancar os eventuais ônus extraordinários que decorrerão no período pós-crise, ou ele tem interesse em sair. O parceiro público, ele tem interesse, como o Manuelito e o próprio Rogério falaram, ele tem interesse em persistir nesse contrato, num contrato de uma arena futebolística que será impossível a realização de jogos e eventos tal programado o fluxo financeiro deles, ou um parque cujo subsídio cruzado vai ficar inabilitado em decorrência de situações fáticas externas à esfera jurídica subjetiva das pessoas envolvidas. Então, ao se descobrir quais são os interesses, a negociação fica mais fácil, fica mais eficiente. É possível se construir soluções que gerem valor. Era de interesse das municipalidades, dos governos estaduais também, haver leitos de hospital. Era de interesse do contratado privado manter o contrato rígido. Logo, foi feita uma composição em termo aditivo ao contrato. O que me parece, portanto, que aqui avultam de importância não aquelas soluções que nós, advogados, aprendemos, pelo menos os advogados do meu tempo, aprenderam de uma forma bastante acanhada na faculdade, a solução para um conflito de interesses, uma controvérsia, o ajuizamento de uma demanda judicial. Fora essa solução, que para mim, essa solução hoje é a pior de todas. É a pior de todas. Ajuizar uma demanda judicial hoje é a sentença de morte transitada em julgado já do contrato. O que me parece que o que se pretende, o que se faz necessário é fazer arquitetura de soluções de processo. Isto é, cada caso ele tem uma possibilidade de solução, cada caso ele tem uma possibilidade de criatividade para dar sobrevida ao contrato. Ele não precisa ficar inteiro, ele pode ficar parcial, ou ele pode ser, se porventura não houver o problema de receita, ele pode ser excedido, ou se o Estado, porventura, por um fator do destino, dispor de receita, ele pode pagar uma indenização, ou o parceiro privado pode modular o pagamento da outorga. Precisamos ser construídos. A ideia de Crisis Dispute Boards, eu tive com ela, eu a cogitei, porque os Dispute Boards são comitês de solução de disputa criados originalmente para obras de grande complexidade, por exemplo, o Eurotúnel, que as partes a prioristicamente sabem que haverá um grande número de controvérsias na execução do contrato. Logo, alocam 3 pessoas idôneas, imparciais, com conhecimento técnico, que dão soluções pontuais para os desafios que vão surgindo e que surgirão na execução dos contratos. Como nesses casos agora, nós temos execução do contrato que vai gerar desafios imponderáveis, inimagináveis pelas partes anteriormente, e as partes estão no olho do furacão. Isto é, vão ter dificuldade qualificada de criar soluções. Então, um Crisis Dispute Board para contratos que autorizem essa ordem de colocação de despesa é uma solução bastante positiva, que vai ser depois, na segunda fase, para pegar aqui mais uma vez a inspiração do que o Manuelito falou, na segunda fase eles vão ter que ser objeto de uma consolidação, de uma revisão e do estabelecimento de novas soluções para os desafios que se seguirão. Egon, se o contrato original não tem essa ideia do dispute board,
no contrato original, é possível incluir isso por meio de aditivo para acolher esse momento de crise? Perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Perfeitamente possível. E está referendado não só... Vamos lá, a sua pergunta traz uma outra. Quando o gestor público fez o edital e fez o contrato, ele escolheu quais eram os critérios que estavam ali. Porque essa competência é exaurida e não pode ser renovada em momentos de especial desafio. Tem pessoas que falam, ofenderia o princípio da licitação. Ofenderia o princípio da licitação coisa alguma. Incentivaria o princípio da licitação, porque as próximas licitações, os parceiros privados vão saber que aquele gestor é sério, que na hora de surgir o problema, ele resolve o problema. E, reitero, por exemplo, uma situação um pouco mais delicada, que é a instituição de tribunais arbitrais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou a jurisprudência de que, mesmo em contratos que não têm uma previsão de compromisso arbitral, de cláusula arbitral, é perfeitamente possível fazer um termo aditivo, e muitos contratos, pelo menos os que eu tenho conhecimento, de vários setores, estão instalando cláusula de arbitragem. Logo, não há detalhe algum quanto a um termo aditivo, estabelecendo não só o dispute boards, mas negociações endocontratuais, negociações eventualmente processuais. As partes negociam se porventura houver um litígio, seja ele arbitral, seja ele judicial, podem negociar no termo aditivo que não se pleiteará liminares, por exemplo. Podem negociar no termo aditivo que eventual decisão não será submetida a segundo grau de jurisdição. Podem negociar nos termos do 190 do Código de Processo Civil, fazer negócios jurídicos processuais nesse termo aditivo. Logo, é perfeitamente possível fazer dispute boards para manusear a crise por meio de termos aditivos. E é perfeitamente possível também termos aditivos que depois resolvam a questão de fundo. A matéria que foi gerada pela força maior, fato do príncipe, fato da administração, ou, para usar a expressão do Manuelito, situações fora do padrão. O que me parece que é isso. A questão da distribuição de riscos, que foi uma das perguntas que nos foi submetida. E eu costumo dizer que eu gosto de perguntas das quais não tem resposta, e essa é uma delas. Essas são as perguntas boas. É mais difícil fazer perguntas do que dar respostas. O que me parece, a depender do caso, é muito possível que essa alocação de riscos corrompa a lógica de alocação de riscos. O que eu quero dizer? Um risco alocado, um evento superveniente imprevisível, demonstra que aquele risco contamina a ideia de responsabilização objetiva pelas consequências do evento, que é a ideia de alocação de risco. Então, eu não vejo obstáculo a que seja conversado, seja visto, seja refletido a respeito disso, mas tem que se olhar com lupa o caso concreto. Quanto à alocação, não haver alocação de risco, ou a alocação de risco da força maior, do caso fortuito, ser de responsabilidade exclusiva do Estado. Aí eu acho que a gente tem dois encaminhamentos. Um deles é, eventualmente, o Estado revelar ao parceiro privado quais são os seus interesses e qual é a situação que ele efetivamente, de fato, enfrenta e como as partes podem compatibilizar isso. Porque, senão, caso contrário, me parece que se porventura houver localizado, e essa é uma presunção que existe em riscos dessa dimensão, como o risco ambiental, por exemplo, o parceiro privado de usual não tem envergadura para administrar riscos dessa dimensão. Então, de usual, os tribunais têm decidido que o risco fica na esfera subjetiva do credor, o que é bastante complicado, por isso reforço aqui, é cada vez mais importante que nós desenvolvamos arquiteturas de soluções, métodos não adversariais de soluções. Tenta-se um dispute board, tenta-se uma mediação, uma negociação, se for o caso, uma mediação, que é um instrumento muito hábil para que um terceiro atenue as vicissitudes e as idiosincrasias parte a parte e ajude-as a construir uma solução que crie valor para o contrato, ou, no limite, a arbitragem, mas eu espero, faço votos de que os contratos, ora em curso, em decorrência dos eventos Covid-19, eles não gerem litígios,
não gerem litígios heterocompositivos, a serem compostos por um terceiro. Porque se porventura o fizerem, claro, os tribunais arbitrais vão proferir a decisão com força executória, de alta qualidade técnica em pouco tempo, mas talvez essa solução atente contra a lógica, a razão de ser de um contrato de concessão, do contrato PPP. Então, essas são as minhas ponderações iniciais a respeito de sistemas tão instigantes que você compartilhou comigo, Carlos. Dá para fazer 7.000 webinars só desses temas aí, a gente ia viver dessa discussão. Mas, olha, eu te agradeço, Egon, novamente por essa intervenção muito interessante, porque mostra como, do ponto de vista de uma solução prática, se a gente tivesse que dizer hoje, ir pela via judicial vai ser o pior caminho nesse momento, né? Ou seja, tem que ir por uma arquitetura de soluções. Eu gostei dessa abordagem, como você está colocando, então, justamente para entender bem os interesses das partes no momento e para o futuro, porque realmente talvez o que foi interessante no passado não seja mais hoje, né? Ou não seja interessante no futuro, e bem interessante isso. E eu gostaria de entrar nós estamos chegando aqui na conclusão, provavelmente vamos estourar um pouquinho o tempo, mas eu queria que a gente não deixasse de abordar a última pergunta que estava elencada para a gente fazer essa discussão e voltar em questões que o Rogério e o Manuelito tocaram e passar a palavra para o Rogério, que é com relação ao impacto fiscal. E aí eu acho que a gente tem duas questões para ver, né? E a gente já começa a ver nesse momento de crise, onde a gente tem uma crise que é tão complexa, né, que ela vai afetar tanto o setor público, via a queda de arrecadação, né, aumento de endividamento, dependendo do caso, aumento de despesas de custeio por conta, principalmente na área da saúde, né, e por outro lado, ela vai afetar e já está afetando fortemente o setor privado. Ou seja, você tem uma resultante que é a pior de todas, todo mundo sem dinheiro, né? Então, se não houver uma boa negociação no momento, a gente pode levar a um problema muito sério estrutural, né? Então, mas aí já começam a vir as ideias mirabolantes, né? E preocupantes, que é um pouco o que eu queria escutar, começando com o Rogério, quais os riscos de governos não honrarem com o pagamento de suas contraprestações de PPP nesse momento. Né? Então, isso é um problema, né? Os fundos garantidores, as estruturas de garantia podem vir a ser testadas no curtíssimo prazo, inclusive, né? E também fica uma outra discussão, que é no caso das concessões comuns que dependem de receita tarifária, né? E aí a gente já começa a ver quais seriam esses possíveis riscos de intervenções na política tarifária. Subsídio aqui, né, porque a gente tem a questão de modicidade tarifária, queda de investimento, tem uma série de coisas em jogo, né, que vão ser colocadas à prova nesse momento. Então, gostaria de passar para você, Rogério, para comentar um pouco sobre esse aspecto fiscal aí. Bem, Carlos, eu agradeço. Eu só, bem rapidamente, em poucos segundos, eu concordo inteiramente com o que o professor Egon falou e com o Manuelito falou. Acho que isso acho que é uma mantra, eu acho que como consolidação talvez dessa live aqui, que é tratar cada caso de uma maneira distinta, porque são situações distintas efetivamente. Você falou aí, repassar a tarifa para o usuário, mas o que é que vai adiantar se você teve uma perda de renda significativa em relação desse usuário, como é que ele vai suportar isso? Isso vai terminando refletindo na demanda. Então, acho que o tratamento de cada caso é específico. Eu acho que o primeiro ponto, acho que foi muito bem colocado pelo professor Egon, que é qual o interesse do Estado em relação a cada contrato. Eu acho que isso que é o ponto principal. No caso aqui do Estado da Bahia, de antemão, o que a gente diz é que a gente tem interesse na continuidade de todos os contratos e examinar cada contrato, caso a caso específico. Tanto que nós, inclusive, já solicitamos e já antecipamos que as concessionárias nos apresentasse o seu fluxo de caixa, a previsão desse fluxo de caixa até o final do ano com perspectiva. Ou seja, a gente já está dialogando com essas concessionárias. Acho que a primeira chave, eu acho que é o diálogo em relação a essa situação efetiva. Sob o ponto de vista fiscal, você tem duas situações, né? Você tem a situação caixa e a situação fiscal. Sobre a situação fiscal,
nos contratos que dizem respeito à aplicação dos recursos em relação à saúde, principalmente em relação ao que foi permitido pela liminar e talvez, eu não sei o que é que vai ser aprovado aí de ajuda ao Estado, como é que ficou, afinal, o que foi aprovado pela Câmara vai ser aprovado pelo Senado, se isso vai ser vetado, o que é que vai prevalecer ou não, em relação à possibilidade de você ter um tratamento específico das despesas específicas do Covid, ou seja, que afetaria, obviamente, os meus contratos de saúde com a contabilização apartada, sem comprometer os indicadores fiscais dos estados, e aí resta a dúvida em relação a limite em função de receita corrente líquida, que se seria afetado ou não, que no nosso caso é menos preocupante, porque a gente está com um comprometimento de 2,3% apenas, então isso seria outro ponto. Agora, é inequívoco que haverá um problema de caixa por parte dos estados, e esse problema de caixa, como é inequívoco também um problema, e Manolito colocou, trata-se do nome, é equilíbrio econômico-financeiro. Então, o equilíbrio tem que ser financeiro também por parte das concessionárias. Então, acho que esses são os dois focos que se tem de examinar. Mas tudo isso passa, e eu concordo perfeitamente com o que o professor Egon falou, que não tem como. Eu acho que o litígio, a essa altura, seria o pior dos mundos, porque eu acho que, em face da situação fiscal atual, dificilmente eu acho que haveria, inclusive, revendo até decisões anteriores, por parte da prática que os tribunais vêm tomando, né? Eles olham e observam muito a questão da solvência financeira dos estados. Eu acho que isso é uma questão extremamente importante, e as decisões de tribunais, há algumas decisões que até como contribuinte ou em outras situações que a gente se vê afetado, que são decisões que a gente parece que é líquida e certa, mas ao olhar, inclusive até do próprio Supremo, em relação à solvência e à questão econômica das próprias unidades federadas. Eu acho que isso é um ponto importante. Eu acho que o diálogo é importante. A gente não sabe, respondendo, voltando à sua pergunta, qual o efeito fiscal. Então, o tratamento fiscal que vai ser gasto na saúde, ele efetivamente vai poder ser contabilizado à parte, ele vai afetar os índices fiscais, ele vai afetar o limite da receita corrente líquida. Como é que vai ficar? Qual é o pacote final que virá disso daqui? Qual será a resultante final disso daqui, em função de todo esse imbróglio político também desse ambiente institucional? Aí voltando a nós também, né, que vocês já viram que eu adoro a tese da nova economia institucional, que é sempre um marco teórico que eu gosto de utilizar, e sem descartar essa questão de caixa dos estados. Então, tudo passa pelo interesse de cada ente em relação ao contrato, sim. Eu acho que esse é o ponto principal, e acho que o ponto principal é examinar cada contrato. É o que a gente está fazendo, é o que a gente está se antecipando, e é o que a gente vai examinar em relação a esses contratos. No caso de concessão, eu acho que a Manolito pode até complementar, é uma questão mais complexa. Eu acho que passar pela tarifa, no atual momento de retração econômica, de aumento de desemprego que vai ocorrer, de todos os efeitos que advirão no futuro e uma retomada, falam a tese diferente da curva IV, que você vai cair rápido e vai recuperar também rapidamente. Há uma tese mais consistente, que eu acredito mais, que vai ser uma retomada mais lenta, mais a longo prazo, que vai demorar 12, 18 meses, pelo menos a divergência entre os próprios economistas em relação à questão da retomada efetivamente, mas as sinalizações de queda do PIB de todos os países, e principalmente aqui no Brasil, ele revela isso daqui, que você vai ter uma retomada lenta, porque você recompor uma redução de um PIB de 6% na economia global é extremamente significativo, e 5% na economia brasileira, com as desigualdades, com o aumento do desemprego efetivo, é uma situação realmente complexa. Eu acho que situações especiais, concordo novamente com o professor Egon, acho que foi brilhante a exposição dele, também as ponderações de Manolito, também muito interessante, brilhante, no sentido de que tem de ser negociado, e a primeira pergunta a ser respondida é a seguinte: há interesse no Estado na continuidade do contrato? Sim, eu acho que no nosso caso, sim. Haverá um efeito de fluxo de caixa nos estados imediato? Sim, esse efeito pode ser mitigado com as medidas compensatórias de curto prazo, que ocorrerão por parte do governo federal, mas findas essas medidas compensatórias dependerá do ritmo e da curva de retomada da atividade econômica. Eu acho que esses são os aspectos a serem tomados. Tá? Isso tudo passa. Então, eu não acredito, aqui no caso da Bahia, não é a intenção de haver inadimplência. Eu acho que cada contrato vai ser examinado
de per si, cada contrato vai ser examinado, como eu disse anteriormente, com as suas peculiaridades, e não é essa a intenção, porque é o tal coisa, e isso é importante aí, né? O professor até colocou, dentro dessa teoria, se você vai sinalizar para futuros investidores como o seu Estado trata com seriedade os seus contratos. Eu acho que isso, novamente, aí retoma, né, a nova economia institucional, da importância da preservação das instituições e dessa interação das instituições com as organizações, porque a incerteza do mercado é uma incerteza significativa, mas isso tem de ser mitigado através dessa negociação. Acho que já ultrapassei demais o tempo. Ótimo, e gostaria de agradecer aí. Obrigado, eu que te agradeço, nós que te agradecemos, Princhak. Aqui para a gente concluir a nossa atividade, eu queria passar a palavra para o Manuelito, também para te escutar, você como brilhante economista que é, né, e também levando em conta, eu acho que tanto a sua experiência como secretário do Planejamento em São Paulo, em Campinas, mas também como diretor da Sabesp, onde a questão tarifária, né, eu acho que é algo que é muito forte. A Sabesp, por exemplo, hoje tem feito aqui no estado de São Paulo, deu a isenção, né, para as famílias de baixa renda, em que pese ser 3% da receita da Sabesp, isso será certamente discutido, né? Queria escutar a sua opinião sobre, com esse viés mais econômico, porque também tem essa linha de que as medidas que são tomadas agora, né, elas têm uma responsabilização futura no sentido de, dependendo da tomada de decisão pelo setor público, de você afugentar futuros investidores que hoje já estão sem liquidez e ressabiados, né? Então, a ponderação hoje tem que ser muito serena, né, Manuelito? Bom, Carlos, sem dúvida. Eu diria o seguinte, e eu não estou falando aqui específico, nesse momento eu não vou falar especificamente da Prefeitura de São Paulo, vou falar no geral, né? O risco existe, o risco de inadimplência existe, o risco ampliou, tá certo? Agora, nós estamos diante de um daqueles momentos que o Brasil, de fato, encara os contratos de concessão, aí incluídos de PPP, como elemento importante, viabilizador de infraestrutura, lato sensu econômica, social, hard, soft, né, como queira, e, portanto, usa estes contratos como alavanca e política anticíclica, ou, de fato, nós vamos estar diante de uma situação em que teremos um processo, e é óbvio que entre um lado e o outro há mediações, tá certo? Teremos um processo em que vamos afugentar investidores, tá certo? Ou vão ficar investidores que não têm a qualificação necessária para levar adiante esses contratos, né? E, lamentavelmente, isso acontece no momento em que nós não temos, do ponto de vista federativo, uma liderança capaz de olhar para isso e estabelecer, por exemplo, era hora da gente estar criando mecanismos de reforço dos fundos garantidores das PPPs, tá certo? Mecanismo de reforço dos elementos de reforço para uma eventual necessidade de um reequilíbrio financeiro. A gente não tem ninguém olhando para isso. As coisas, o Brasil está caminhando de uma forma muito multifacetada. Quer dizer, as primeiras decisões a respeito de não pagamento da dívida mobiliária, da dívida com o governo federal, da dívida dos estados e municípios com a União, veio judicial, tá certo? Veio de maneira judicial, quando, na verdade, deveria ter partido do governo federal dizer, opa, suspendam o pagamento e usem esses recursos no primeiro momento no combate ao enfrentamento da pandemia. Teria sido muito mais articulada essa saída, né? Mas se faz isso de uma maneira atabalhoada. Infelizmente, é o momento, como disse o Rogério, é o momento que nós temos, é essa conjuntura que nós temos. Então, infelizmente, o risco aumentou, né? Eu faço voto e espero que, acima de tudo, haja uma compreensão de que o papel do Estado, ele é como provedor dessa infraestrutura, ele não se esgota na hora que assina um contrato com o privado, né?
O Estado continua sendo responsável, em última instância, por aqueles serviços, por aqueles bens públicos. Como tal, ele deve se portar de maneira cooperativa, buscando um melhor resultado, né? Eu faço votos que tenham aprendido isso e que a gente consiga, de fato, levar adiante aquilo que a gente prega nas aulas, aquilo que a gente prega em debates lá no MBA, tá certo? Que é essa união de esforços, né? Agora, infelizmente, o risco existe. Voltando no caso específico da Prefeitura de São Paulo, eu não vejo essa possibilidade, assim como o Rogério disse em relação à Bahia, eu não vejo essa possibilidade, pelo contrário, nós estamos, nesse momento, aprofundando todos os projetos que nós temos, tá certo? Para que, passada essa primeira fase, estes projetos sirvam como política anticíclica na cidade de São Paulo, né? Esse é o nosso objetivo, é aumentar a quantidade de contratos que a gente tem assinados, tá certo? E, portanto, né, nada mais natural do que olhar para os nossos contratos existentes com a perspectiva da continuidade, de que eles possam perdurar no tempo e dar os resultados que a gente imaginava que daria para a sociedade quando a gente modelou os projetos, quando a gente colocou em discussão pública. Manelito, muito obrigado pela sua consideração final. Eu gostaria agora de caminhar realmente para o encerramento por conta do horário. Eu assumo um pouco a responsabilidade, falei um pouco a mais no começo ali, mas agradecer sinceramente a participação de vocês três, o professor Egon, o Rogério Pinchak, Manuelito Magalhães. Foi muito bom esse debate, acho de altíssima qualidade, mostra que realmente a gente começa hoje essa discussão nos webinars, né, assim, de uma maneira, com alguns tópicos. Nessa fase aqui, nós estamos pegando o que está acontecendo com os contratos em andamento, né? Mas nós vamos discutir outros temas, como eu tinha falado no começo. Então, eu falo para todo mundo aí que está ainda nos ouvindo, prestar atenção amanhã no e-mail, que vai receber mais as informações da continuidade desse PPP War Room, da continuidade dos webinars, mas já adianto que no próximo nós vamos tratar do papel do controle nesse momento de crise, que eu acho que isso é um assunto que desperta muito interesse, há preocupações de todos os lados. A gente sempre viu, e aí eu pegando aqui um pouco daquela questão que o professor Egon falou, da arquitetura de soluções, o que a gente vê ainda hoje muito é uma questão de conflito com os órgãos de controle. O MBPPP sempre tomou uma postura de buscar o diálogo com os órgãos de controle por meio do aumento da capacitação e a disseminação do conhecimento, tanto que esse nosso próximo webinar vai ser em parceria com o Instituto Rui Barbosa, Tribunais de Contas, por exemplo, do Paraná, que é onde está sediando o Instituto Rui Barbosa, o TCU vai participar, ou seja, nós acreditamos que esse é o momento de ampliar o diálogo, porque todas essas soluções fora da caixa, para usar o termo que o professor Egon falou também, vão ter que ser discutidas e, de uma certa forma, pactuadas para que depois as decisões tomadas hoje não sejam um grande problema lá no futuro, né? Eu acho que essa é uma discussão importante que a gente vai fazer, assim como essa discussão que o Manuelito eu trouxe também, da discussão do papel do governo, o papel do setor privado na economia, do ponto de vista macro, mas nós acreditamos que PPPs e concessões são instrumentos justamente para operar no anticíclico, justamente para ajudar a recuperar a capacidade de investimento em infraestrutura e assim ajudar no desenvolvimento do país. É muito isso que o MBA tem se colocado, o MBPPP, para ajudar nesse processo, né, por meio, lógico, humildemente, do que a gente pode fazer, que é na capacitação e na disseminação de conhecimento, e esses webinars vêm atender a este propósito, né? Então, reforço que amanhã vocês vão estar recebendo por e-mail mais informações sobre os próximos webinars, as maneiras de participar, de se inscrever para a certificação, para as outras atividades, como sempre, muito aberto, nós sempre estamos para melhorar a qualidade dessas nossas atividades, então mandem nossos feedbacks, seja com relação a formato, com relação a horário, com relação a palestrantes, a temas, porque a gente realmente leva a sério o feedback e as sugestões que nós recebemos da nossa comunidade do MBPPP e da comunidade de infraestrutura de uma maneira geral.
Então, eu agradeço a presença de todos e até a próxima semana, no segundo episódio do PPP War Room. Muito obrigado novamente aos palestrantes. Um grande abraço. Obrigado pela contribuição expressiva de vocês no dia de hoje. Forte abraço Obrigado, a todos. Abraço a todos. Um abraço a todos aí. Obrigado aí.